Se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Lula criou armadilha para si mesmo. Veja aí, galera, desse vídeo aí. Sobre a armadilha que o Lula criou para si mesmo nessa eleição, né? Qualquer armadilha que o Lula criou. O Lula não quer candidatos da esquerda na eleição, né? E para isso ele proibiu. Os partidos de esquerda não vão ter candidatos na eleição. E aí o que vai acontecer nos debates eleitorais esse ano? Vai estar o Lula e um monte de candidato um pouco mais à direita. E todo mundo batendo no Lula. É lógico, por vários motivos. Primeiro porque bater no Lula é o correto de se fazer, né? O Lula é um pinguço corrupto que merece mesmo ser criticado. Segundo, porque todo mundo sabe que é fácil tirar voto do Lula. O Lula é um pinguço corrupto nessa história. E ele vai estar sozinho, não vai ter um único candidato de esquerda, tirando o Renan Santos, né? Não vai ter um único candidato de esquerda para fazer, para tentar defender os ideais do comunismo, da esquerda e coisa e tal, só o Renan Santos, que é irrelevante e talvez nem esteja nos debates porque não tem a cláusula de barreira, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancaps e essas notícias foram sugeridas por Vou Levar Cigarro pro Peter na Cadeia, Guarda-Costas do Vorcaro Sem Bottom e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a armadilha que o Lula pode ter criado para si mesmo na eleição, né? Sem rivais no campo progressista, o Lula fez questão de impedir que qualquer pessoa da esquerda lançasse candidato nessa eleição. Vai ser só ele vai enfrentar um monte de gente do outro lado, né? Só vai ter o Renan Santos do lado dele. Aqui, ó, rumo a uma 7ª campanha presidencial, Lula deixou escapar uma preocupação com os debates da TV. Eu não sei quantos candidatos vai ter do lado de lá. O petista disse que preferia participar de encontros sem tanta regra. Quem sabe não precisa ser todo mundo junto, quem sabe faz uma mistureba, não sei o que lá, né? O problema é o seguinte, pela lei eleitoral, os outros 3 candidatos têm lugar garantido nos debates. O Flávio Bolsonaro do PL, o Ronaldo Caiado do PSD e o Augusto Nunes do Avante. Desculpa, Augusto Cury do Avante, né? Por quê? Porque são candidatos de partidos que têm pelo menos 5 congressistas eleitos na última eleição. Então esses 3 aí, pela lei, então, obrigatoriamente devem estar no debate presidencial, qualquer que seja o formato. As emissoras podem convidar outras pessoas para participar. Podem convidar o Romeu Zema, podem convidar o Renan Santos, o Aldo Rebelo, esse outro pessoal. Mas isso é irrelevante, ninguém está preocupado com isso, né? Aqui, ó, com 3, 4 ou 5 rivais, o petista caminha para ficar isolado no ringue televisivo, a não ser que o Renan Santos esteja lá. Aí não, ele não vai estar isolado. Todos os oponentes estarão do lado de lá e tendem a revezar em ataques ao presidente que busca a reeleição. Lula não terá quem culpar. Foi ele que definiu a estratégia de barrar outras candidaturas na esquerda e na centro-esquerda. Exatamente. Não só brigar, ele chegou a brigar para não ter outras candidaturas na esquerda, né? Partidos como PDT e PSOL, que têm tradição de lançar presidenciáveis, foram convencidos a apoiá-lo desde o primeiro turno. O PSD se manteve na chapa em troca da permanência do Geraldo Alckmin como vice. Ou seja, não tem outros candidatos da esquerda porque o Lula tinha expectativa de ganhar no primeiro turno. Conseguir voto suficiente no primeiro turno e ganhar. Só que agora ele vai ter um problema enorme. Por quê? Não consta que ele vai ganhar no primeiro turno e ainda vai juntar essa turma toda contra o Lula no segundo turno. Tirando o pessoal que vota no Renan Santos, que vai apoiar o Lula no segundo turno, o resto do pessoal todo tende a apoiar o Flávio no segundo turno, né? Aqui, ó, em busca de votos do centro, o presidente ensaiou oferecer a vaga ao MDB, a vaga de vice, né? Mas acabou esbarrando no manifesto de 17 diretórios estaduais do MDB que não aceitavam isso, não queriam se misturar com o Lula, porque sabem que o Lula vai perder a eleição, não tem chance, né? Só no Nordeste o pessoal do MDB vai aceitar ajudar o Lula, porque no Nordeste o Lula de fato traz voto, né? No resto do país inteiro o Lula tira voto. E mesmo no Nordeste, o Lula traz voto dessa vez, mas já traz menos votos do que trazia no passado, tá? Já trouxe muito mais votos o Lula no passado, no Nordeste, do que traz agora, né? Então o MDB não topou essa brincadeira. Aí ficou o próprio Alckmin como prêmio de consolação aqui, né? Terá que se contar com apoios regionais no Norte e no Nordeste. No Norte, acho que é Pará que ele tem apoio. Fora isso, também não tem apoio em lugar nenhum.
O mesmo vale para o PSD. A sigla lançou Caiado, mas autorizou sessões locais a se dividirem entre Lula e Flávio. Então, a mesma história. No Nordeste, o PSD prefere apoiar o Lula porque vai ganhar dividendos eleitorais nessa história, né? Os candidatos que apoiam o Lula tendem a melhorar lá no Nordeste, né? O todos contra um nos debates não será a única consequência dessa estratégia do presidente. Ao bloquear o surgimento de adversários no campo progressista, Lula pode ter criado uma armadilha também no segundo turno. No cenário de hoje, todos os rivais tendem a pedir voto para o primogênito do Bolsonaro, com exceção do Renan Santos. Lula teria dificuldade para repetir o feito da Frente Ampla em 2022. Não, e aí que tem um outro detalhe nessa história, né? Porque na Frente Ampla em 2022 foi uma enganação do Lula, né? O Lula falou que ia fazer uma frente ampla, não, que o meu governo vai ser um governo de conciliação, que vamos fazer uma frente ampla, que vamos botar pessoas de vários partidos aqui, não sei o que lá. No final das contas, o governo Lula é um governo puro sangue de extrema esquerda, focado na esquerda, indo mais para a esquerda ainda, só fazendo merda em termos esquerdistas e em qualquer termo, na verdade, ou seja, só indo mais para a esquerda. O Lula cagou para tal frente ampla, né? Então, os otários que lá em 2022 tiveram coragem, a pachorra de pedir voto para o Lula, e eu estou falando do Armínio Fraga, do Henrique Meirelles, dos idiotas do Pedro Doria, do Pércio Lara, dessa turma do Plano Real aí que acha que tem relevância e ficou pedindo voto para Lula em 2022. Idiotas, vocês foram idiotas, foram enganados pelo cara. E agora estão se recolhendo, está todo mundo quieto agora, ninguém fala nada, né? Por quê? Porque é lógico, viram que tomaram no cu, pediram apoio para o Lula fudeu completamente com a economia brasileira, fudeu com o equilíbrio fiscal completamente, só piorou a situação e pior, queimou o próprio PT e o próprio PSDB também. Aliás, isso é outra coisa aqui, ó. Pela primeira vez, o PSDB admite não lançar candidato ao governo de São Paulo. O PSDB está em franca decadência, exatamente por essa tentativa absurda de chupar o peru do Lula. Cara, o pessoal do PSDB não consegue se conter de não ajudar o Lula. É impressionante, cara. E aqui, ó, pela primeira vez, e aí estão cada vez mais em decadência, né? O Teatro das Tesouras já acabou há muito tempo, já assumiram, né? O Alckmin é vice do Lula, para tu ter uma ideia de como que realmente se aglutinaram o PSDB e o PT nessa história, né? E aí aqui, ó, o partido que já foi grande em São Paulo, né, ganhou eleições consecutivas entre 1994 e 2018, nos últimos anos foi devorado pelo bolsonarismo e viu prefeitos e deputados migrarem em massa para o PSD do Kassab. O PSD é o novo PSDB, tá? Sem nomes competitivos para o Palácio Bandeirantes, o PSDB, que como eu falei está numa amálgama com o PT, aceita negociar para apoiar Kim Kataguiri. Olha só, que eu falo para vocês, é a turma, esse pessoal é o pessoal que vai ajudar o Lula. Já está o PSDB querendo trazer o Kim Kataguiri, apoiar o Kim Kataguiri em São Paulo, justamente para ajudar o Lula, né? Porque é a única coisa que ele vai fazer ali, que é a única coisa que o pessoal do MBL sabe fazer, é ajudar o Lula, torcer para o Lula, fazer todo o possível para ajudar o Lula a ganhar a eleição, né? Então, essa é a história. O Lula queria a proteção de fazer uma candidatura sozinha, sem ninguém na esquerda, para ele não ter competição e coisa e tal, acabou tomando no cu. E a tendência é que ele vai tomar mais no cu daqui para frente. E se prepara, Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo. Até o